Deus, você pode se assentar, mas mantenha esse mesmo espírito de alegria. Hoje queremos compartilhar, irmãos, nós somos muito felizes, porque Deus tem falado, Deus tem agido, e eu não tenho dúvidas que Deus tem algo tremendo para mim e para você, amém? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado assim: você está preparado para o que Deus vai fazer? Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Queremos compartilhar hoje sobre ouça a Deus. Repete comigo: ouça a Deus. E é interessante, irmãos, Jeremias 33, quando você olha lá Jeremias 33, 3, diz assim, Jeremias 33, 3, lá no Velho Testamento, a palavra de Deus vai dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É algo tremendo, amados irmãos. A palavra de Deus, quando fala, ela fala algo para atingir a nossa alma. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Você pode não crer, mas tem um propósito. E eu lembro, eu já era pastor, mas era um novo pastor, jovem, tem 36 anos que eu sou pastor. Eu estava, imagina, na Avenida Epitácio Pessoa aqui, eu estava dirigindo, e de repente uma senhora num Fiat, né, verde, um Fiat Uno, me fecha, ela nem percebeu, era uma mulher, não é porque era uma mulher, podia ser um homem, e aí me fechou. E eu, como cabo da peste, parente de Lampião, parou no semáforo do lado, baixei o vidro do meu Fusca e falei: mulher, você é louca, você quase bateu. Ela nem imaginava o que tinha acontecido. O sinal me abriu, eu não xinguei, mas falei duro com ela e segui a minha vida. Domingo, fui pregar numa igreja e chego lá, quem é a primeira pessoa que me recebe naquela igreja? Aquela senhora do Fiat. Eu falei: eita Jesus, eu preciso aprender alguma coisa. E uma das coisas que eu falei para mim e para a igreja foi: irmãos, eu não tenho autoridade para pregar não, porque aconteceu isso, isso, isso. E aquela irmã falou: pastor, o senhor é brabo. E aí pedi perdão para a irmã, o pastor daquela igreja falou assim: está resolvido? Tá, então vai lá e ministra. E a partir daquele dia eu falei assim: nunca mais eu vou perder minha calma. E toda vez que alguém me faz uma barbeiragem, passa, eu falei: rapaz, vai com Jesus, vai com Jesus, vai na bênção. Mas eu sei que aqui em João Pessoa é diferente, todo mundo dirige de boa, tranquilo, sem buzinar, é uma bênção. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, algumas verdades para a minha vida, no dia a dia, que eu e você precisamos aplicar, porque não importa o quanto eu sei da Bíblia, o mais importante para Deus é o quanto da Bíblia eu estou usando, vivendo e praticando. E quando a gente faz isso, meus amados, a gente ganha. Todo mundo percebe isso. E a primeira coisa que é o desafio nesse texto para nós é: ouça a Deus. 3 perguntas. Primeira pergunta é o seguinte: você ouve a Deus? Você realmente ouve a Deus? O que Deus falou para você nos últimos 7 dias? O que Deus falou para você hoje? E essa palavra, eu estou pregando primeiramente para mim, compartilhando com os irmãos. Ela primeiro precisa achar lugar no meu coração. O que leva uma pessoa a deixar de ouvir a voz de Deus? O que pode acontecer comigo e com você para deixarmos de ouvir a voz de Deus? Primeira coisa que pode acontecer: decepções na vida. Repete comigo: decepções na vida. Escândalos, feridas profundas, feridas à alma, decepções com pessoas, decepções com processos. Isso faz com que a gente fique tão decepcionado e a gente fala: sabe uma coisa? Larga a mão. Você pode imaginar, lembrar talvez, de pessoas que você vai lembrando que diziam ser crentes, mas trouxeram decepção para você.
Você falou assim, cara, o que é isso? Como é possível? Deus, como o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Deus, como o Senhor permitiu que fizessem isso comigo? Decepções. Decepções na vida vai fazendo com que a gente deixe de ouvir a voz de Deus, e a gente vai dando espaço para a voz do mundo, da carne, do inimigo na nossa vida. Segunda coisa que pode nos levar a deixar de ouvir a voz de Deus: medo de serem conhecidos. Repete comigo: medo de serem conhecidos. Medo às vezes de ser rejeitado. Não vou falar porque o que eles vão dizer de mim? Medo de ser visto como de fato eu sou. E como é que fica a minha imagem se eles perceberem como eu sou? Meus irmãos, aprenda uma coisa: quando alguém falar mal de você ou sobre você, não se preocupe. Você sabe que você é pior do que isso. Quando alguém fala mal de mim, eu não me preocupo, sabe por quê? Eu sei que sou pior do que aquilo que estão falando. Sim ou não? Sim. É verdade, irmãos. E se o que a pessoa está falando não é verdade, não perca tempo ouvindo coisa que não é verdade. E se for verdade, é hora de mudar, é hora de melhorar. Tudo melhora quando um líder melhora. Isso é um fato, isso é uma realidade. E eu lembro muito bem que há pessoas que se escondem atrás daquilo que realmente elas são. E eu lembro de um casal abençoado, estavam começando a vida cristã numa igreja que nós estávamos plantando, e o marido falou assim: bem, eu estou pensando em trocar de carro. E a resposta sábia da esposa foi: não é o momento, bem, nós estamos apertados, não é a hora oportuna, vamos juntar um pouco mais de dinheiro e aí trocamos de carro. E ele concordou. No dia seguinte, ele chega na hora do almoço em casa para almoçar com um carro diferente. A esposa não tem dúvida, pega aquele bastão de beisebol, de bete, vai lá e arrebenta o para-brisa do carro. O marido disse: bem, o que você está fazendo? Eu falei para você não trocar de carro, mas eu não troquei de carro. Nosso carro estragou, eu deixei na oficina, o dono da oficina emprestou o carro dele. Pensa no prejuízo. Além de consertar o carro, agora tinha que pagar o para-brisa novo do carro. Às vezes, a gente tem medo de demonstrar quem nós somos. E Deus sabe como nós somos diante das pessoas, no escuro, no particular. Não tem como deixar de ser visto por Deus. Terceira coisa que nos faz deixar de ouvir a Deus: ignorância do melhor de Deus. Repete comigo: ignorância do melhor de Deus. Não imagina o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Quando a gente ignora o que Deus tem, é o melhor, você não tem ideia do que a gente está perdendo. A gente às vezes se limita à vida atual. A gente já está satisfeito, aonde a gente chegou, está bom demais. Meus irmãos, quando Deus tirou Moisés e deu Josué como líder, ele disse: aonde a planta do seu pé chegar, ali vai ser sua possessão. Sabe qual é o limite? Às vezes é nós mesmos. Porque quem que impede de você ler mais a Bíblia é só você mesmo. Quem impede de você orar mais a Deus? É você mesmo, é a mim mesmo, ninguém. Agora Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo para não se moldar. Se você pegar um pote de margarina, usa toda a margarina, e às vezes você quer pôr água e põe no freezer. Qual é o formato que a água vai ter dentro daquele pote, dentro do freezer? Vai depender do formato do pote. Se o pote for quadrado, assim vai ser quadrado. Se for retangular, redondo e assim por diante. A palavra de Deus está dizendo para mim, para você: não se amolde, não deixe que o mundo bitole você, deixe você dentro de um quadrado. Ele está dizendo que isso começa na minha mente. Eu decido, eu escolho, eu levanto e falo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quando eu acordo e começo a dizer: Senhor, eu aceito tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito que o Senhor tem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quarta coisa que faz alguém deixar de ouvir a vontade de Deus: falta de compromisso. Repete comigo: falta de compromisso. Às vezes sabemos o que Deus quer para mim e para você. Às vezes convivemos com pessoas até que têm visão, que caminham, que avançam. No entanto, fazemos a opção de não nos comprometer. Na verdade, às vezes o único compromisso que a gente tem é conosco mesmo e com a família. E quando a gente caminha nessa direção, a gente vai deixando de ser uma bênção maior na vida de outros e de ser instrumento poderoso na mão de Deus. Meus amados irmãos, você não tem ideia do que Deus pode fazer quando um homem ou uma mulher se coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, faz a tua vontade. Então, a primeira coisa que a gente vai aprendendo sobre ouvir a Deus é que existem alguns obstáculos na nossa vida, ou na vida de alguém, para nos impedir de ouvir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. Decepções da vida, medo de serem conhecidos, ignorância do melhor de Deus, falta de compromisso. Segunda verdade que eu vou aprendendo a partir desse texto, e eu posso voltar lá no Salmo 25, versículo 14, que diz assim, o Salmo 25, verso 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e a eles revela a sua aliança. Salmo 25, 14. Quero encorajar você a memorizar esse texto. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e a eles revela a sua aliança. Preste atenção, o que Deus está dizendo aqui, revelando que Deus tem segredos, irmãos. Deus quer revelar segredos para você, mas Deus só vai revelar esses segredos para aqueles que o temem. Temer não é ter medo de Deus, é ter reverência, ter respeito. É quando eu posso pecar, mas eu escolho não pecar, porque eu sei que eu quero agradar o meu Deus. É quando eu tenho um determinado direito e eu abro mão desses direitos, porque eu quero agradar a Deus. Senhor, eu posso fazer isso, eu tenho direito, mas eu prefiro e eu escolho andar na tua presença. Deus então vai revelando os seus segredos, e Ele diz: revela a sua aliança. Quando a gente tem uma aliança com Deus, até o demônio fica endemoniado e bate em retirada, irmãos. Quando Deus começa a fazer uma aliança com a gente, o demônio fala assim: aqui não dá, eu vou ter que ir para outro lugar. Aí ele chega na casa do outro, tem uma aliança, ele fala: aqui também não dá. E eu quero dizer que o inimigo na sua vida não tem mais espaço, em nome de Jesus. Deus quer fazer uma aliança com você, Deus quer revelar para você algo extraordinário, algo profundo, mas eu e você precisamos fazer o quê? Ter intimidade com Deus, nos aprofundar na intimidade com você, com Deus. E olha, só eu e você podemos determinar que nível de intimidade, que aproximação podemos ter. Olha o que Tiago nos ensina, é algo extraordinário. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim, versículo 8 e versículo 6, mas eu vou começar pelo versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Esse é o desafio no versículo 8 de Tiago capítulo 4, achegai-vos a Ele, a Deus, e Ele se achegará a vós. Mas observe o versículo 6, antes, Ele, Deus, dá graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. Vou pedir ajuda aqui para o Hélio. Hélio, vem cá, me ajuda aqui, vem aqui na frente. Estava tudo combinado, né? E aí, é o seguinte, vou fazer aqui embaixo. Imagina que o Hélio aqui representa a figura, a pessoa de Deus. E eu aqui represento a mim mesmo, mas a cada um de vocês. O texto está dizendo, pode ficar aqui de frente, mas um pouquinho mais longe, é isso aí. O que ele está dizendo? Que se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará. Eu preciso ter a primeira atitude, a primeira ação. Ele está dizendo, achegai-vos a Deus. Eu preciso ter atitude. Se você não tiver atitude de buscar a Deus, Deus está dizendo assim, eu não vou poder chegar a você. Você tem que querer, você tem que desejar, você precisa dar o primeiro passo. E aí quando você começa a caminhar diante de Deus, como talvez lendo a palavra de Deus, começa a orar, começa a jejuar, e você vai andando, mas irmãos, isso às vezes nem sempre é do coração. Eu começo a avançar,
Mas às vezes eu estou lá no quarto orando, o filho entra e fala: o que é que você está fazendo? Você está me atrapalhando aqui, eu estou orando a Deus, você me atrapalha. Às vezes eu fico brigando com a esposa, falo alto, brigo, discuto, não peço perdão, não me submeto à liderança. Então eu estou caminhando, eu oro, eu jejuo, mas no meu coração eu não estou inclinado a obedecer a Deus. Deus vê a nossa motivação, Deus percebe o nosso interior. Então não adianta eu simplesmente fazer as coisas por fazer, eu preciso ter interesse, motivação, foco. Agora, é interessante que uma coisa é verdade: quando eu me aproximo de coração diante de Deus, eu começo então a orar mais, eu começo a jejuar, eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a me submeter à vontade de Deus. É diferente. No primeiro caso, quando eu faço para cumprir, mas eu não tenho motivação, o texto está dizendo que resiste. Então, Deus faz assim: Deus, eu quero ir, mas Deus está resistindo. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. É isso que o texto está dizendo. Mas quando eu faço isso de coração quebrantado, e aí eu vou me aproximando de Deus, Deus então vai se aproximando de mim, e aí eu vou me consagrando mais, e Deus vai se aproximando mais, e vai chegar um momento que Deus e eu vamos nos abraçando, e você não tem ideia daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Obrigado, Deus. Ou quer dizer, Hélio. Sabe, amados irmãos, Ele está dizendo: achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a você. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa dizer: Senhor, eu quero crer mais, eu preciso crer mais, eu preciso ter um coração mais moldável, Senhor, eu preciso aumentar a minha fé. Meu amado irmão, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, apesar de nós. Quer ver uma coisa? Quem aqui, levanta a mão, quem aqui, uma vez na vida, Deus errou com você, decepcionou você, pisou na bola com você? Levanta a mão quando Deus levantou, pelo menos uma vez. Alguém tem aí? Não. Mas se você alguma vez, pelo menos uma vez, decepcionou Deus, levanta a mão. Eu tenho que levantar a mão, os pés, tudo, porque foi muitas vezes. Deus não erra, Deus não chega nem atrasado. E apesar de nós, Deus está dizendo assim: o que eu mais quero é usar a sua vida. O que eu mais desejo é para que você seja vencedor, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Pedro 5, versos 5 e 6 diz: quando você se humilha diante de Deus, Ele atrai graça de Deus sobre a sua vida. Você tem verdadeiramente buscado a Deus de todo o seu coração? Talvez hoje seja o dia de você fazer uma aliança com Ele e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu almejo profundamente. Última coisa que eu vou aprendendo nesse texto: ouça a Deus, busca a Deus. Terceira coisa, veja as mudanças. Repete comigo: veja as mudanças. Queridos, mudanças é visível, as mudanças acontecem, e as outras pessoas verão o brilho nos seus olhos, sua atitude, suas ações. E aí um bom exemplo, Atos 11, 26, diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, a igreja de Antioquia, e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, não foram eles mesmos que foram chamados, os outros começaram a ver como se fossem pequenos cristos. O mundo olhou para eles e disse: ele reflete a mesma figura de Jesus de Nazaré. Como o seu vizinho vê você? Como o seu companheiro de universidade, de trabalho, pode descrever você? Vocês querem conhecer como é que é o Djalma? Não pergunte para mim, pergunte para a Hélida, para minha esposa. Aí ela vai poder dizer, descrever. Ela vai dizer assim: ele é um cara retado, um cara da peste, mas eu amo ele. Todos nós temos limitações, mas Deus tem projeto, tem plano na nossa vida. Essa igreja, essas pessoas, esses irmãos, foram chamados cristãos,
Porque eles começaram a andar com Cristo, e é impossível andar com Cristo e manter a mesma mentalidade. A gente muda, a gente evolui, a gente avança, a gente cresce, a gente parte para cima, porque quem anda com Jesus sempre terá vitória. Segunda coisa que eu vou ver, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 36, 38. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, e algumas versões diz, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas, cavernas da terra. Está lá em Hebreus 11, 36, 38. Tem pessoas que decidem, que escolhem andar com Deus, custe o que custar. E a palavra de Deus diz, o mundo não é digno deles. Tamanho compromisso, tamanha aliança, tamanha paixão que é com Jesus. Eu lembro, um ano em Brasília, antes de vir para cá, pelo Betel, estava lá no Lago Norte. E aí, resolvemos um dia, um sábado, sairmos para evangelizar, mais ou menos 10, 12 pessoas. Irmãos, no primeiro momento, tinha uma senhora, Dona Creuza, num ponto de ônibus. A Cátia e o seu esposo estavam evangelizando, eu me uni àquela dupla. E começaram a orar pela Dona Creuza. E na oração, eu já comecei a ver, a Dona Creuza começou a chorar. Ninguém evangelizou, era a oração daquela irmã. E ela começou a chorar, Dona Creuza. Quando terminou, a Cátia fez o apelo e ela aceitou Jesus ali, no ponto de ônibus. Ele falou, você precisa de alguma coisa? Ela disse, eu estou com fome. Do outro lado da rua tinha uma mesa, né? E tinha bolo, tinha café, tinha suco. E ela foi para lá, e ela comeu. E ela não foi embora. Ela ficou com a gente. Ela ficou observando o que a gente fazia. E ela não saía. Eu tenho uma foto, né? Não sei se dá para ver a foto, mas ela estava lá, sorrindo. A gente foi bater uma foto do grupo. Quem que estava lá? A Dona Creuza. Ninguém deu estudo bíblico para ela. Ninguém a convidou para ser membro da igreja, mas ela disse assim, eu quero me batizar, como é que eu faço? E o esposo da Cátia, que eu esqueci agora o nome, que era pastor, na casa dele tinha piscina. Naquele mesmo sábado, à tarde, ela desceu as águas do batismo. Naquele mesmo dia. Algo extraordinário, algo maravilhoso, algo impactante. E amados, quando voltamos para lá, né, a gente estava caminhando, uma outra irmã falou assim para uma senhora e uma jovem que estavam passando, a Viviane, não lembro o nome da filha agora, e a senhora da nossa equipe falou assim, ó, Jesus te ama, e a senhora falou assim, quem me ama? Ela virou-se, ela queria saber quem a amava, ela começou a ouvir o evangelho, e aí eu orei por ela, e eu falei, irmã, ora também pela jovem, entre 18 e 20 anos, e antes de orar, ela decidiu cantar uma música, cantou uma música, aquela jovem, abraçou e falou ao ouvido daquela irmã, eu estava indo tirar a minha vida, mas essa música, e a oração de vocês, mudou aqui dentro, você não tem noção, do que Deus pode e deseja, quer fazer, na minha vida, na sua vida, ouça Deus, busca Deus, veja as mudanças que Deus quer produzir na nossa vida, que mudança, meu amado, minha amada, você precisa vivenciar hoje, talvez, nessa tarde, nesse início de noite, Deus está te dando a oportunidade de dizer, sabe essa luta, chegou o dia, para você vencer, chegou a hora para você mudar a história da sua vida, eu quero que, feche seus olhos um pouquinho, qual é a resposta que você vai dar para você mesmo e para Deus, diante daquilo que você está ouvindo? Você tem ouvido a Deus de fato e de verdade? Como está a tua vida devocional? Como está o teu tempo a sós com Deus? Não está na hora de você dizer, Senhor, preciso mais de Ti, como cantamos logo no começo desse culto. Talvez você tem caído no mesmo erro tantas vezes e tantas vezes. Você já tentou tantas vezes,
não importa se você caiu 1 milhão de vezes, Deus te levanta 1.000.001, se você buscar de todo o coração. Não está na hora de você tomar algumas decisões? Eu quero fazer 2 desafios nessa noite para nós. O primeiro para você, crente em Jesus, firme ou não em qualquer igreja. Não está na hora de você começar a conhecer os segredos de Deus e fazer uma aliança com Ele. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Eu quero convidar você, se você quer fazer uma escolha, uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor, fique em pé onde você estiver e eu quero orar pela sua vida. Fique em pé agora. Se você é crente em Jesus, não estou convidando para você aceitar Jesus. Você que é crente, você que gostaria de ter uma aliança com Ele, de conhecer os segredos, de ter uma intimidade maior, não se preocupe com quem está no teu lado, se preocupe com Deus que está te vendo. Se você quer isso, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda a Te buscar, me ajuda a Te ouvir, me ajuda a andar na Tua presença, me ajuda, Senhor, a poder ser um instrumento nas Tuas mãos. Esse é o primeiro desafio. Mas o segundo desafio é este. Talvez você ainda não tenha certeza da sua vida eterna. Você não sabe o que vai acontecer com você se você morrer hoje, amanhã. A gente não quer isso, mas um dia a morte vai chegar para mim, vai chegar para você. E se você não sabe o que vai acontecer com você, eu quero dizer que hoje você pode mudar essa história. Você pode se render a Jesus e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, não somente porque eu quero ir para o céu, mas porque eu quero experimentar o Deus que muda a história, o Deus que muda o curso da minha vida, o Deus que me preenche de amor, o Deus que me perdoa, o Deus que vai me aceitando do jeito que eu sou. Se você gostaria de fazer essa decisão e essa escolha, você pode ficar em pé também agora, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quem ficou em pé no primeiro desafio, fique em pé um pouquinho, por favor. E eu quero orar por você. Nesse segundo desafio, se você deseja isso, fique em pé. Não estou convidando você a ser membro dessa igreja, estou convidando você a entregar a direção da sua vida para Jesus. É Ele que nos conhece, é Ele que governa todas as coisas, é Ele que te ama e não abre mão de você. Mas você tem todo o direito de não querê-lo, de não aceitá-lo, porque Ele quer que você deseje isso, Ele quer que você almeje isso, Ele quer que você, como na ilustração aqui na frente, você se achegue a Ele e Ele vai se achegar a você. Se você quer isso, aonde você estiver, fique em pé e eu vou orar por você. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado pelos irmãos que ficaram em pé dizendo: Senhor, eu quero aprofundar a minha aliança com o Senhor, eu quero começar a ter mais intimidade com o Senhor, eu quero buscar a Tua face. Deus, eu quero viver realmente em novidade de vida, andar debaixo da luz, andar em vitória, e eu não tenho conseguido isso sozinho. Já tentei tantas coisas, já fui decepcionado por tantas vezes, tantas pessoas, tantos processos. Deus, se for por mim mesmo, também não dá certo, porque eu já tentei. E o Senhor sabe que eu sou falho, limitado. O Senhor sabe que muitas vezes eu desço da cruz e quero correr atrás de alguém e meter a cruz na cabeça da pessoa, porque nós somos humanos, nós somos limitados. Mas, ó Deus, a Tua promessa é que o Senhor tenha boa, agradável e perfeita vontade. Faz isso na vida dos meus irmãos que se colocaram em pé dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu amor, mais da Tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Você está feliz? Aplauda o Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.